Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eles riram sem pudor, convencidos de que estavam diante de um homem insignificante. Aquele motorista simples com seu olhar sereno e mãos calejadas, era presa fácil para eles. Em sua arrogância permitiram-se gestos inapropriados e comentários zombeteiros, como se a vida daquele homem não tivesse valor algum. Mas o que eles não sabiam, e o que jamais poderiam imaginar, era a história escondida por trás daquela aparência despretensiosa e daquele comportamento modesto. Ele crescerá no mundo onde disciplina e sacrifício eram palavras mais poderosas do que qualquer arma. Desde a adolescência aprenderá a lutar não apenas para sobreviver, mas para proteger aqueles que não podiam se proteger. Seus primeiros anos no exército forjaram seu corpo e mente, dando-lhe uma força que poucos conseguiam compreender. Cada cicatriz, cada ruga, cada fio de cabelo grisalho em seus olhos era um testemunho silencioso de anos de luta, decisões cruciais e vidas salvas. Por fora ele parecia comum. Seu carro era velho, suas roupas simples e sua voz suave, quase tímida. Mas por dentro ardia a chama de um general do exército, um homem cujo nome outrora inspirava o respeito e a atenção de milhares de soldados. Ele entendia de estratégia como um maestro entende sua partitura, e de observação como um caçador conhece a floresta. Cada movimento dos bandidos, cada risada zombeteira, ele analisava em silêncio, calculando as possíveis consequências e preparando suas respostas. Eles viram apenas um motorista, mas ele era fruto de décadas de experiência militar, missões secretas e batalhas onde a vida e a morte estavam em jogo. Ele sabia exatamente quantos segundos seriam necessários para neutralizar um atacante. Quantos movimentos para assumir o controle da situação sem derramar uma única gota de sangue desnecessariamente. E no entanto, ele não demonstrou nada. Deixou que a arrogância dele se alastrasse, dando-lhes a ilusão de poder. Chegaria o momento em que suas zombarias cessariam. Quando seus olhos encontrassem os de um homem que, em silêncio, comandará exércitos e orquestrará estratégias complexas, eles compreenderiam a magnitude de seu erro. Mas esse dia ainda não havia chegado. Por ora ele permanecia calmo, ponderado, quase invisível em sua modéstia. E por trás dessa calma, escondia-se uma tempestade silenciosa, pronta para irromper no exato momento que ele escolhesse. Eles pensavam que estavam zombando de um simples motorista. Mas estavam brincando com fogo, sem saber que um general do exército, mestre da disciplina e da estratégia, estava diante deles. O sol ainda estava baixo no horizonte quando Mark Turner, o motorista discreto, ligou seu velho sedã preto. A cidade estava lentamente despertando, e as ruas vazias pareciam quase pacíficas. Seus passageiros habituais não sabiam, mas Mark não estava apenas dirigindo para ganhar a vida. Cada curva, cada parada, cada movimento do veículo era executado com a precisão de um policial treinado. Seus olhos examinavam cada detalhe, as sombras atrás das vitrines, as figuras à distância, o menor comportamento suspeito. No posto de gasolina, 2 homens corpulentos de agasalho esportivo zombaram dele enquanto ele verificava meticulosamente seu veículo. "Olha só essa lata velha", debochou um deles. "Esse cara acha que é piloto de corrida ou algo assim?" Mark esboçou apenas um leve sorriso. Suas mãos perfeitamente calmas ajustaram o retrovisor. Lá fora, nada parecia alarmante, mas lá dentro, cada segundo era analisado. Ele conhecia a velocidade de reação daqueles 2 homens, seu alcance, sua força física. Um momento de desatenção, e ele poderia ter neutralizado as ameaças sem precisar levantar a voz. Mas não o fez. Deixou-os rir, alheios ao fato de estarem falando com o general do exército aposentado. Um estrategista cuja carreira moldara batalhas e comandará homens em situações extremas. Ao ligar o carro novamente, Mark lembrou-se dos anos passados em campo, das missões em que um erro de 1/10 de segundo custou a vida de camaradas. Cada decisão que tomava hoje, mesmo uma que parecesse insignificante para os outros, carregava o peso dessa experiência. Os zombadores finalmente foram embora, e Mark sentiu uma calma quase sobrenatural o envolver. Ele sabia que a vida comum que levava era uma máscara, uma cobertura perfeita para o homem que realmente era. Mas essa máscara um dia cairia. E quando esse dia chegasse, ninguém riria. A chuva começara a cair, uma garoa fina e persistente, quando Mark entrou num beco estreito para evitar o trânsito. O motor ronronava suavemente, mas sua mente estava em alerta máximo. Ele havia notado, desde o início, 2 figuras que pareciam estar o seguindo a vários quarteirões.
À primeira vista pareciam ser bandidos comuns, mas algo em seus movimentos denunciava experiência nas ruas e a arrogância de homens acostumados a intimidar os outros. Ao reduzir a velocidade para fazer a curva, um deles apareceu de repente na frente do carro, batendo no capô com um pedaço de pau. Ei, seu motorista sujo, acha que pode sair impune dessa? Os dedos de Mark cravaram-se no volante, sua respiração calma, quase controlada. Cada músculo do seu corpo se preparava para agir. Ele não estava em pânico, estava avaliando a situação. A distância entre os atacantes, a posição deles em relação ao carro, a possibilidade de bloquear seus movimentos, tudo isso passou pela sua mente em uma fração de segundo. Sem dizer uma palavra, ele freou bruscamente, fazendo o carro derrapar levemente no asfalto molhado. O homem à frente do capô perdeu o equilíbrio, enquanto o outro tentava cercá-lo por trás. Num movimento fluido, Mark saltou do carro, girando sobre os calcanhares com precisão militar. Seu punho atingiu o queixo do primeiro agressor antes que ele pudesse reagir, e outro movimento calculado lançou o segundo homem a vários metros de distância, deixando-o inconsciente. O silêncio voltou a pairar sobre o beco, quebrado apenas pelo som da chuva. Mark recuperou o fôlego, avaliando os danos. Os homens não tiveram tempo de entender o que acabará de acontecer. Para eles, o motorista continuava sendo o mesmo homem comum, mas seus corpos doloridos e o choque revelavam uma verdade que não podiam ignorar. Ao entrar novamente no carro, Mark olhou pelo retrovisor. Sabia que aquele breve confronto era apenas uma amostra do que poderia acontecer se seu passado viesse à tona. Mas ele estava preparado. Cada instinto, cada habilidade aprimorada ao longo de décadas no exército, estava pronta para ser usada para proteger aqueles que não podiam se defender. E havia uma certeza silenciosa que ressoava dentro dele: ninguém jamais zombaria daquele mero motorista novamente. Nos dias que se seguiram, Mark retomou sua rotina como se nada tivesse acontecido. Dirigia, observava, sorria educadamente para os transeuntes e clientes. Mas no fundo, sabia que o pequeno confronto no beco havia chamado a atenção. Os homens que o seguiram não eram bandidos comuns, faziam parte de uma rede maior. Indivíduos que não toleravam resistência e eram capazes de caçar qualquer um que se colocasse em seu caminho. Certa tarde, enquanto deixava uma senhora idosa em seu prédio, Mark percebeu um jovem o encarando do outro lado da rua. Seus movimentos eram nervosos, porém atentos. O jovem ainda não havia feito nada, mas seu olhar denunciava curiosidade e medo. Mark imediatamente percebeu que não era coincidência. Memórias de seu passado militar, de missões onde cada detalhe importava, voltaram à tona. Ele sabia que o tempo do completo sigilo havia acabado. Mais tarde, em casa, Mark revisou as informações que havia reunido nos últimos dias. Os rostos dos dois homens do beco agora eram acompanhados por nomes, conexões e redes. Ele percebeu que seus adversários haviam subestimado não apenas sua força física, mas também sua inteligência estratégica. Não se tratava apenas de proteger sua reputação. Tratava-se de proteger sua vida e a vida das pessoas inocentes ao seu redor. Enquanto saía para fazer um recado, uma situação inesperada surgiu. Um carro bloqueou repentinamente seu caminho, obrigando Mark a frear bruscamente. Antes mesmo que pudesse entender o que estava acontecendo, homens armados cercaram seu veículo. Os mesmos homens que ele já havia enfrentado antes, agora mais fortes e determinados. A tensão aumentou instantaneamente, mas Mark manteve a calma. Falou com uma voz firme e ponderada que transmitia autoridade: recuem. Vocês não querem fazer isso. O líder do grupo zombou, pensando que o homem à sua frente era apenas um motorista idoso e cansado. Mas um detalhe fez toda a diferença: nos olhos de Mark brilhava a maestria de um estrategista, a precisão de um general acostumado a comandar homens e tomar decisões vitais em frações de segundo. E pela primeira vez, alguns dos atacantes tiveram uma dúvida. Aquele não era um homem comum, e perceberam isso tarde demais. Um movimento rápido e preciso, e a luta terminou em segundos. Os homens foram neutralizados, mas não sem que uma lição silenciosa ficasse gravada em suas memórias. Mark recuperou o fôlego, mas desta vez sabia que o véu do seu anonimato começava a se dissipar. Aqueles que subestimaram o mero motorista logo descobririam que haviam cruzado o caminho de um general do exército, um homem cuja vida fora forjada pelo fogo, pela disciplina e pela coragem. A noite caía sobre a cidade quando Mark recebeu uma ligação que lhe causou arrepios. Era uma mensagem codificada, um aviso sutil, porém claro. Alguém estava avisando sua família. Mesmo aposentado, mesmo escondido atrás da máscara de um simples motorista, seu passado militar continuava a assombrá-lo.
Ele correu para casa e encontrou sua filha, Emily, na sala de estar, visivelmente assustada. Ela havia notado um carro suspeito estacionado perto da casa o dia todo. O olhar de Mark endureceu. Mantendo uma aparente calma, ele começou a observar cada detalhe: o ângulo da luz nas paredes, o menor ruído vindo de fora, a localização das saídas de emergência. Cada movimento de seu corpo refletia décadas de experiência protegendo vidas em situações onde o menor erro poderia ser fatal. Papai, acho que eles sabem onde moramos, sussurrou Emily com a voz trêmula. Mark assentiu com a cabeça, disfarçando o pânico que fervilhava dentro dele. Sabia que a menor hesitação poderia ser fatal. Fique aqui, se acalme, disse ele com voz firme, mas tranquilizadora. Eu vou cuidar de tudo. Em questão de minutos, ele transformou sua casa em uma fortaleza discreta, porém formidável. As portas e janelas estavam trancadas, as saídas monitoradas e cada espaço coberto por seu olhar estratégico. Ele havia ensinado a Emily algumas técnicas básicas de segurança, mas hoje era a vez dele de agir. Com a chegada da noite, os atacantes apareceram. 3 homens, armados e confiantes, pensaram que o ataque seria fácil, mas não contavam com a precisão, a velocidade e a experiência de um general do exército. Cada movimento de Mark era calculado. Ele usava sombras, silêncio e surpresa para neutralizar seus adversários um a um, antes mesmo que eles entendessem o que estava acontecendo. Quando o último agressor caiu inconsciente, Mark sentou-se, enxugando o suor da testa. Emily olhou para ele, com os olhos arregalados, percebendo pela primeira vez que seu pai não era apenas um motorista comum. Ele era um homem que comandará exércitos, lutar em guerras e protegeria sua família a qualquer custo, com todas as habilidades que adquirira em sua vida passada. Para Mark, aquela noite marcou uma virada. A simples máscara de motorista já não bastava. Aqueles que ousassem ameaçar sua família descobririam que por trás do homem calmo e discreto se escondia um general capaz de transformar perigo em lição, medo em respeito e arrogância em humilhação. O amanhecer mal havia despontado quando Mark pressentiu que o confronto final se aproximava. Os eventos dos últimos dias haviam atraído a atenção de forças muito mais organizadas e perigosas do que meros delinquentes de rua. Aqueles que o haviam confundido com um simples motorista agora pensavam que podiam desafiá-lo abertamente. Estavam prestes a descobrir, da pior maneira possível, que haviam subestimado gravemente o homem que enfrentavam. Num armazém abandonado nos arredores da cidade, Mark se viu diante de uma dúzia de homens fortemente armados. O ar estava carregado de tensão e medo misturados com arrogância. Então, motoristazinho, vai nos dar algumas risadas antes de morrer, disse o líder do grupo, com um sorriso cruel nos lábios. Mark deu um passo à frente, calmo e imponente. Seu olhar refletia a autoridade e a experiência de décadas em campo. Cada músculo do seu corpo, cada gesto, cada respiração eram perfeitamente controlados. E quando falou pela primeira vez, de uma forma que silenciou toda a sala, sua voz ressoou como uma ordem militar: eu não sou um motorista. Sou um general do exército. E vocês acabaram de desencadear a própria destruição. Não era uma ameaça vazia. Os homens perceberam a mudança em seu comportamento, a disciplina em sua postura, a precisão em seus movimentos. Num instante, Mark entrou em ação. Seus ataques foram rápidos, metódicos, perfeitamente calculados. Cada oponente foi neutralizado com a eficiência de um oficial comandando uma unidade de elite no campo de batalha. Não houve caos nem pânico, apenas a demonstração arrepiante de habilidade e controle absoluto. Quando o último homem caiu, inconsciente e humilhado, Mark se levantou. Um silêncio pesado e opressivo pairou sobre o armazém. Aqueles que duvidaram dele agora só podiam contemplar a realidade. Haviam se deparado com um general do exército, um estrategista que jamais perderá uma batalha e que protegia ferozmente o que era seu. Emily, que chegará discretamente com a ajuda de aliados de confiança, entrou e olhou para o pai com uma mistura de admiração e alívio. Para ela, o mero motorista já não existia. Em seu lugar estava um homem cuja vida fora marcada por disciplina, coragem e lealdade. Mark colocou a mão no ombro da filha e disse suavemente: agora você sabe quem eu realmente sou. E ninguém, jamais, poderá nos ameaçar enquanto eu estiver aqui. O véu do passado havia sido levantado. Aqueles que o subestimaram aprenderam uma lição que jamais esqueceriam. Por trás da máscara do mais humilde dos homens pode se esconder um general capaz de tudo. E na calma restaurada da cidade, Mark retomou sua jornada, um motorista para o mundo exterior, mas um general nas sombras, pronto para proteger o que lhe era caro a qualquer custo.